e que seja por conta própria. Isto é o alvo. Nós avançamos nisso. Eu tenho a impressão, como já disse, creio que no primeiro dia, que, e ontem também, de 2010 em diante, nós começaremos as igrejas, congregações que correspondem à Igreja da Palavra e do Poder, começarão a descobrir ajustes e a se redescobrirem dentro do projeto de Deus. Toda esta mobilização de programas, atividades, de organizações, ativismos, e certamente os irmãos leram as 3 páginas, né? Porque tudo tem título da Igreja da Palavra e do Poder. Aí acaba ficando difícil para saber da qual que estamos nos referindo, não é? Então, esse aqui eu chamo de 3 páginas, que recebeu na segunda-feira à noite. E o quadro, lamentavelmente, real da igreja hoje é esse Cristo, na página 2. Vamos ler a página, depois nós vamos ler a porção nos Salmos, do último para trás, alguns deles. E o porquê estou recordando isto. A página 2. É bom que a mesma versão, inclusive os mesmos erros de pontuação, as faltas de vírgulas e colocação, é tudo igual. Então ninguém precisa ficar envergonhado de um ser melhor ou pior que o outro, né? E corrija, e eu já li, vi que tem algumas coisinhas que precisariam ser consertadas, mas agora já está pronto. Quem perceber, conserte-se, né? Para si. Se não perceber, não vai fazer mal também, desde que entenda a comunicação. Por exemplo, aí no quadrinho, final da página 2, está o que? Esse o que está sobrando, na verdade, né? Deveria ser uma outra expressão e deve ter escapado na hora, e ele ficou explicando para que, né? Então, pode tirar o que e o para que já comunica tudo, né? Mas o penúltimo parágrafo após o quadrinho. Vamos ler. Os irmãos podem apenas acompanhar comigo, não precisa ficar falando para poupar a voz dos irmãos. Daqui a pouco vão ficar com a voz cansada e não vão aguentar escutar mais, né? Então vamos ler. E creio que lendo já está de forma mais objetiva do que queremos ressaltar. A realidade íntima e funcional do que se chama ou é chamado de igreja hoje, com poucas, raras exceções, é de cristão evangélico como cultura e herança familiar. Você pode olhar isso na história da igreja inteirinha. A segunda geração de crentes, geralmente, é uma geração de pessoas mais incrédulas do que a anterior dos pais, ou é geração de crentes já com cultura, eles se tornam crentes, membros de igreja, mas como cultura, e não em decorrência de rendição a Jesus. Isto é um processo histórico que todo mundo conhece, e a realidade da igreja hoje é isto, talvez de maneira até multiplicada. No século XVII foi uma crítica, e de fato a Europa inteira, e o resultado nisso da Europa é a realidade da igreja hoje. Hoje a Europa toda é chamada de pós-cristã. O Martin Scott ressaltou as 2 vezes, especialmente em João Neiva, ressaltou que se a realidade da igreja brasileira, da liderança da igreja brasileira, continuar como está, e diz em 15 anos, o Brasil estará como a Europa. Eu tenho a impressão que não vamos precisar de 15 anos, porque essa realidade já está presente, só que ela está camuflada dentro da cultura brasileira, da maneira de ser do brasileiro e da religiosidade inerente do brasileiro. Já está. É apenas questão de adequação da realidade. Então, o que ocorre na Europa? Países que quase o país inteiro foi abalado pela presença de Jesus e rendição a Jesus. E países dos quais o Evangelho de Jesus Cristo foi levado ao mundo. E a realidade norte-americana. Foi a partir dos Estados Unidos que o Evangelho chegou a nós e enfim cobriu os continentes no século XIX. Dos europeus para os norte-americanos
e dos norte-americanos para todos os países da terra. E a partir dos norte-americanos, a contribuição dos europeus, da igreja europeia, passou a ser uma contribuição bem pequena, que quase não dava nem para aparecer nos noticiários. Mas está aí, é essa sequência. E os irmãos leram na igreja da palavra e do poder. Deus, meus livros sumiram. Deus, empresta o seu, Dalton. Ah, não, está aqui o meu. Obrigado, obrigado. Eu tinha tantos livros, vim com tantos, sumiram um bocado aqui. Ok. Os irmãos leram o que esse irmão diz em 1999, quando escreveu este livro. Vocês viram aí logo no começo sobre a realidade da igreja norte-americana? Ele diz que num tempo longo, ninguém encontraria uma pessoa recém-nascida, convertida em toda aquela área. Ninguém encontraria um. Os que iam entrando para as igrejas eram pessoas que vinham de ambiente evangélico. Onde está isso aí? Está aí pelo começo. Está aí pelo começo. Lá nos Estados Unidos. Quer dizer, está na década de 90, e muitos norte-americanos dizem isto. Muitos líderes preocupados, gente séria, sincera mesmo, gente comprometida com Jesus e preocupada com a realidade deles. Então, aí onde está? Vocês vão encontrar depois. Onde ele fala, acha aí, depois a gente lê. No intervalo, né? Vou descobrir o intervalo, senão você vai ficar lendo aí e nós não vamos conseguir. Ele diz, nos últimos quantos anos? Acho que 10 anos. Diz, em nenhuma igreja de tal região se tem gente sendo salvo. Em 2001, no encontro, qual era o título do projeto que o Haroldo Cabaleiros realizava na Guatemala? Eu fui em 2001. Não, era outro nome que dava. Era outro nome. Hein? Nós nos encontramos lá, né? Na Guatemala. Então, foi lá que nós nos conhecemos. Foi 2003 ou 2001? 2003. Hein? Então, nenhum dos dois, né? Foi 2002, né? Então, foi no ano anterior. Então, foi 2000, primeira vez que estive lá. Veio duas vezes. Foi muito importante aquele encontro, porque foi o encontro de maior alcance na igreja da América Latina nesses últimos, talvez, 10 ou 12 anos. O de 2000. O de 2002, que ele faz de 2 em 2 anos, né?